Eu sou a pastora Marcela, esposa do apóstolo Derek, e o tema de hoje é cheios de Deus, vazios de si. Abra a Bíblia em Mateus 15, versículo 21. Enquanto você procura aí, aproveita, já se inscreve no canal GDA, Guerreiros da Aliança. Então, Mateus 15, versículo 21, acharam? A fé da mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo: Tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. E vindo a ele, os seus discípulos pediram-lhe, dizendo: Manda-a embora, porque está gritando atrás de nós. Mas ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela disse: Verdade, Senhor. Ainda assim, os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto assim como tu desejas. E sua filha ficou sã naquela mesma hora. Amém? Amém. Então, o apóstolo teve a visão dessa palavra. E eu estou tentando colocar, então, trazer para vocês aquilo que Deus tratou comigo. Em primeiro lugar, quando Jesus ele sai, né, e está indo para essa terra de Sidom, de Tiro e Sidom, ele estava vindo de uma discussão com os fariseus e explicando para os discípulos dele quem ele era e o que eles tinham que preservar, o que eles tinham que guardar, e mostrando para os discípulos e para os fariseus que não importava os fariseus terem aquelas vestes, irem sempre ao templo, fazerem tudo o que era escrito, falado, mas eles não cumpriam os mandamentos de obedecer aos pais, de honrar os pais, de fazer o que era para ser feito realmente. E criticavam Jesus porque Jesus não dava qualquer um. Jesus, ele estava sendo criticado porque os discípulos dele não tinham o costume de lavar as mãos antes dele chegar nessa terra onde ele encontrou a cananeia. E aí ele fala: impuro não é aquilo que você coloca na boca com a mão suja, impuro é aquilo que sai do seu coração. Impuro é aquilo que você tem dentro de si de ruim e você põe para fora. Isso é impureza. Não é aquilo que você põe na boca, mas aquilo que sai da tua boca. Então, os fariseus acusavam ele e ele mostrou: impuro, entre aspas, são vocês que se vestem, seguem os princípios, as regras, mas são só regras. Não fazem verdadeiramente de coração convertido. Não têm o coração verdadeiramente convertido. Enquanto o que eu tenho tentado ensinar para os meus filhos é o caráter de verdadeiramente ter o coração convertido a Deus, seguir os princípios do reino. Então, quando ele vai e essa mulher cananeia, ela vai de encontro com ele e chama ele pela linhagem dele, filho de Davi.
ela chama a atenção dele, falando dele da linhagem. Por quê? Porque ela quer uma cura, não é só para a filha dela, ela quer uma cura para a linhagem dela. Porque ela sabe que ela vem de um povo que cultuava um outro Deus. Um Deus que não era o Deus de Israel. Então ela estava ali correndo atrás de Jesus, falando: Senhor, filho de Davi, cura a minha linhagem, traz cura para a minha vida, pelas coisas erradas que os meus antepassados fizeram, por tudo aquilo que eu carreguei até aqui, até pelo fato da minha filha estar endemoniada, talvez é aquilo que eu trouxe até aqui, tudo de errado que foi trazido está com consequência nela, porque aquilo que a gente faz, aquilo que os nossos antepassados fazem, é passado de geração, se não há uma quebra. E ela estava ali se dispondo a quebrar tudo aquilo que eles tinham feito de errado na adoração do outro Deus Baal. Só que Jesus não para escutar. Jesus continua indo. E aí, ela, de novo, ela não desiste. Isso mostra o ato de fé realmente dessa mulher. Porque o fato de Jesus não ter ignorado ela poderia ter parado e falado: nossa, não é pra mim, não é o meu momento, não é a minha hora. Quem sabe se ele passar por aqui de novo eu tento outra vez. Quantas vezes a gente não para a nossa vida, quantas vezes a gente não para as coisas porque a gente não escutou Deus falar, continua. A gente não escutou Deus falar: tá certo, filha, é isso aí. Ou, não, para aí e volta, você tem que recomeçar. Nem sempre, quando a gente não escuta, é sinal de que a gente tem que parar. Se a gente não escutou, na verdade, a gente tem que continuar. Porque se for pra gente cair em algo errado, se for pra dar errado, Deus ele vai dar um jeito de nos fazer enxergar. Mas se ele não falou nada, é pra você continuar. Ele tá com você. Ele espera que você continue indo atrás, continue dando os passos. Mesmo que seja com dor, mesmo que seja no sofrimento, Deus não quer que você pare. Deus quer que você continue, porque Ele sabe lá na frente o que você vai conquistar. O que tem preparado para você, quais as promessas que Ele tem para você. Mas basta você continuar. Então a mulher continua. E ela fala: Senhor, eu rogo, vem me socorrer. E os discípulos ficam injuriados e falam: Jesus, fala para ela ir embora, ela está atrapalhando, a gente não consegue seguir caminho. E aí ele para e fala: eu não vim se não foi para aqueles filhos de Israel. E ela pede: Senhor, me socorre. Eu sei que eu não sou daqui de Israel, eu não sou a escolhida, eu escolhi, minha descendência escolheu um outro Deus. Mas eu estou aqui atrás do Senhor, porque eu vi verdade no Senhor. Então, ele olha para ela e fala: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas de Israel. E ela fala: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Quando ele fala não é bom tomar pão dos filhos, muitas pessoas têm nessa passagem de que ele está separando quem é de Israel dos gentios, de quem... Mas o apóstolo teve uma revelação que é como se ele realmente estivesse falando dos filhos. E quem é filho de Deus? É aquele que aceitou. Nós somos filhos porque nós aceitamos a Deus. E ela, naquele momento, ela ainda não era uma filha, mas ela estava ali disposta a ser, porque ela correu atrás. É como se ela falasse assim: eu não sou, mas então me mostra como. E aí ela entra com o argumento: tudo bem, eu não como pão, mas as crianças comem o que está debaixo da mesa, as migalhas. Os cães, cachorrinhos comem o que está debaixo da mesa, as migalhas. A migalha me alimenta. Ela está falando para ela que o pouco que ele desse já ia alimentar ela.
precisava do pouco para ela ser agraciada. E nisso, Deus olha para ela, Jesus olha para ela e fala: mulher de grande fé. Porque para muitos ele estava dando pão, estavam ali com ele diariamente, às vezes comiam até do pão dele, mas ela falando que a migalha já ia alimentá-la, a fome dela era imensa. A fome dela estava maior do que aqueles que estavam acompanhando ela. A fome dela fez ela sair do lugar que ela estava e ir até ele falar: eu quero a cura, eu quero a redenção, eu quero a salvação, e não é só para mim, é para as minhas gerações. Então a fome dessa mulher despertou o olhar de Jesus e falou: você será abençoada, a sua vontade será concedida. E a filha dela foi curada no mesmo instante. Quando o apóstolo ele estava aqui ministrando a vocês, falando da palavra com vocês, é como se fossem as migalhas. Tudo que é colocado é como se fosse a sobra da mesa. Tudo que cai aqui, tudo que ele falava eram as migalhas. E essa migalha, para quem tem fome, já é mais do que suficiente. Já é mais do que suficiente. Agora, o alimento, o pão, algumas pessoas aqui fazem um estudo com ele dia de segunda-feira e tem sentado à mesa. E o sentar à mesa e comer do pão é uma entrega maior. Quem se dispõe mais chega à mesa do Pai. Quem se dispõe mais vai poder comer depois do mesmo alimento do Pai. Porque uma coisa é você estar na mesa, mas ele come bife e te dá batata. Outra coisa é ele comer bife e te dar bife. E aí você ainda vai poder chegar no quarto nível, que é comer do mesmo prato do Pai. Ele pega o bife dele e divide com você. Mas aí é a questão da sua fome. O quão faminto você tem sido pela palavra. O quão faminto você tem sido de seguir os princípios, de honrar o seu pai, de honrar a sua casa, de honrar sua família, de honrar no seu trabalho. O quão você se dispõe a realmente querer estar nas reuniões, a realmente querer vir no culto, a realmente se preparar para o culto, orar, deixar o ambiente preparado, se programar. O quanto você tem se disposto a isso? O quanto você tem mostrado para Deus que você tem valorizado esses momentos? Hoje somos nós aqui nessa garagem, amanhã nós não seremos mais aqui. E este momento precioso, onde estamos só nós, pouquíssimas pessoas aqui, uma hora não vai ter mais. E vai ter passado e você vai falar assim: nossa, eu gostava daquele tempo em que parecia que estava todo mundo juntinho, todo mundo pertinho, todo mundo sabendo assim como conversar, o que falar, a gente resolvendo os problemas juntos. E vai chegar uma hora que parece assim que a gente está inalcançável. Não é a gente que está inalcançável, é que vocês não foram acompanhando. Então, quanto vocês têm se disposto a nos acompanhar, a acompanhar o Pai? Ele dá o exemplo, né? O nosso pai espiritual não mora aqui do lado, não mora nem na cidade ao lado, mora muito longe. Então, quando ele tem a disponibilidade, ele serve da melhor maneira, ele faz tudo da melhor maneira, porque ele não sabe qual vai ser a outra oportunidade. Então, nesse texto, assim, Deus me coloca também me faz refletir como eu também tenho que aumentar a minha fome.
aumentar a minha vontade, aumentar a minha necessidade, aumentar meu tempo na presença, aumentar meu tempo de dedicação ao Senhor, de dedicação às vontades dEle. Não omitir mais. Não me omitir mais. Às vezes a gente se omite do nosso chamado. Às vezes a gente se omite daquilo que Deus quer que a gente faça. Às vezes a gente se esconde no outro. Porque enquanto o apóstolo pregava aqui, para mim estava tudo bem. Eu cuidava das crianças, eu fazia as outras coisas. Mas Deus já havia falado que eu tinha que falar. Deus já havia falado que eu precisava me posicionar na questão de como pastora, como conduzir o povo, como pregar, como levar a palavra dele. Mas se eu não desse o passo de aceitar, o fardo ia continuar ainda com meu marido. E ele não ia poder deslanchar naquilo que Deus quer que ele faça. Então, é difícil? É muito, para mim, estar aqui falando para vocês, para quem for assistir, para quem está aqui, é um passo que eu estou dando, porque eu não tenho o dinamismo do meu esposo, eu não tenho a facilidade que ele tem de falar no público, eu não tenho. Eu sou uma pessoa mais tímida, mais envergonhada, mais restrita. Mas isso não pode fazer com que eu deixe de fazer o que Deus quer que eu faça. As minhas limitações, os meus achismos não podem impedir o agir de Deus sobre mim. E se Ele me falou que eu sou capaz, se Ele falou que eu posso ir além, se Ele falou que eu vou além, eu tenho que crer. Isso é exercer a fé. O que essa mulher fez foi ir atrás, ela não parou. Independente, assim, o meu esposo sempre me apoiou, sempre falou para mim fazer as coisas. Mas mesmo se ele não falasse, eu não podia depender da palavra dele. Porque uma coisa é Deus falar, uma coisa é Deus colocar algo em nosso coração e a gente ir em frente, não importa as adversidades. Se a gente ficar colocando barreiras que nós mesmos colocamos, não são as pessoas, não é o achismo de ninguém, é nós mesmos que travamos o nosso destino. Nós mesmos colocamos as traves, nós colocamos os obstáculos para não prosseguir, porque às vezes é mais fácil ficar onde a gente está. Às vezes era mais fácil essa mulher se acomodar e falar assim: foi assim a vida inteira na minha família. Sempre é um endemoniado, sempre é alguém, não sei o quê, uma enfermidade que nunca passa, alguma coisa que nunca dá certo. Por quê? Porque foi o culto a outro Deus. Mas a gente sempre foi levando. Sempre foi uma aceitação naquela família. Só que ela uma hora ouviu algo diferente, viu que poderia tomar uma atitude diferente, viu que poderia ser diferente e foi atrás disso. Então, Deus nos propõe isso todos os dias. Ele é aquele que traz a diferença para nós. Ele é aquele que vai nos curar. Ele é aquele que vai totalmente trazer a nossa liberdade. Ele é aquele que vai fazer com que algo seja realmente novo. Não tem passado para Ele, tem o hoje para Ele. Não tem a coisa impossível para Ele, tem o possível que você faz e o impossível que Ele faz. Não tem mais mimimi, não tem mais achismo. Para Ele tudo é certeza, tudo é verdade. Não tem em cima do muro. Não tem mais como a gente pensar que o fato dele não me responder, o fato dele não falar comigo é porque eu tenho que ficar esperando cair do céu. Gente, nada cai do céu. Deus, Ele quer ver o nosso esforço. O nosso esforço é a nossa oração. O nosso esforço é a nossa redenção a Ele. Deus quer que sejamos rendidos a Ele o tempo todo. E não é fácil. Não é fácil. A gente está num grupo de mulheres e a gente iniciei um propósito, e um propósito que eu iniciei foi de não falar palavras negativas, de não falar palavras ruins. E isso é uma coisa dificílima. Você passar um dia sem falar uma besteira, sem falar que algo vai dar errado, ou sem pensar. Alguém fala alguma coisa pra você, você fala assim: nossa, mas não, até parece. Muito difícil, gente, você controlar a sua mente, a sua boca e falar 100% vai dar certo, 100%
estamos juntos, 100% já deu certo, já vencemos. Sabe, nenhuma palavra negativa. A gente exercitar a nossa mente para colocar só palavras positivas é difícil. O Engel, nosso pai, ele é assim. Ele é positivismo ao extremo. E a pastora Mara falou para nós numa reunião. Desde que iniciaram o ministério, eles nunca falaram palavras negativas. Pode acontecer coisa mais absurda. Nunca falaram palavras negativas. Sempre dá certo, sempre vai reverter, sempre vai acontecer alguma coisa, Deus vai prover, Deus faz acontecer. Tudo colocando nas mãos de Deus, porque eles sabiam que eles não teriam condições de realizar. Então as nossas murmurações, mas eu não estou murmurando, estou comentando. Não é comentário, é murmuração. Os nossos achismos, infelizmente, são as nossas travas. Faz a gente parar no tempo. O apóstolo ele teve uma visão, um sonho, em que ele estava na Dutra, estava chovendo, a Dutra estava parada. E aí tinha um cachorro correndo ao lado na Dutra, assim, debaixo da chuva, e ele estava perdido. Esse cachorro estava perdido, um monte de carro parado. E aí ele teve a ideia, eu vou sair do carro, porque daí eu vou a pé, e aí eu vou chegar mais rápido aonde eu tenho que chegar. Só que daí, depois, ele assim, caindo em si, né? Quando ele acordou assim, ele falou assim, como pode, né? A gente querer dar o nosso jeito. Eu parado na Dutra, debaixo de chuva, com congestionamento, resolvi sair a pé do carro, achando que eu ia chegar mais rápido em algum lugar. Sendo que quando eu chegasse nesse lugar, aonde que ia estar meu carro? Tomando chuva. Quer dizer, eu ia chegar ensopado, perdido, assim, sem... Mas parece que o fato, quando a gente não anda, quando a gente não caminha, parece que a gente está parado. A gente não aceita, às vezes, o fato de parar. Quando Deus para a gente por algum motivo. A gente não quer ficar parado, a gente acha que a gente tem que fazer. A gente tem que estar em movimento, a gente tem que agir, a gente tem que... Até às vezes para mostrar para as pessoas, olha, eu tô fazendo algo, viu? Tô fazendo alguma coisa. Não fala de mim não, porque eu tô fazendo. E nem sempre o fazer é o certo. Porque o certo naquele momento era ele continuar parado, esperar o congestionamento acabar e seguir o rumo dele. Ele ia chegar atrasado no compromisso dele? Ele ia chegar, mas ele ia chegar do jeito certo, que era com o carro na mão. Ele não ia ter largado o carro lá e depois só Deus sabe como ele ia pegar o carro no meio da Dutra. Já ia com certeza ter guinchado de lá, porque ele tava, aí quando o trânsito fluísse, era ele que ia estar parando a vida das pessoas. Então quando a gente resolve encurtar o caminho ou fazer as coisas do nosso jeito, porque a gente precisa estar em movimento, a gente tem que tomar cuidado com isso. Nem sempre o movimento é o que Deus quer que a gente faça. Às vezes Deus quer que realmente a gente fique parado. Às vezes era o momento que Deus queria tratar com ele ali, olha. Talvez ele até viu o cachorro assim meio desesperado. Ele falou assim, nossa, o cachorro pelo menos está tentando sair do lugar, eu também vou tentar sair. Ele foi comparado a uma criatura. Ele se comparou a uma criatura. Nós não somos criaturas, nós somos filhos. O cachorro, coitado, perdido porque ele não tem consciência, mas nós temos consciência. Se a gente usa aquilo que Deus deu pra nós, a nossa habilidade de entender. Não, tem que ficar parado esperando. Como é que sair do carro e andar, vou chegar mais rápido? Vai acontecer diferente? Naquele momento, ele se colocou como criatura, como cão perdido, achando que estava fazendo algo e estava saindo do lugar. Então, por isso que Deus daí trouxe essa passagem, né, dos cães, né, da migalha, né, do pão, tirar dos filhos para dar para os cães. Deus, Ele realmente nos enxerga como filhos. Nós não somos criaturas para Deus, nós somos filhos. E Ele quer dividir o pão conosco. Ele quer dar o pão dele realmente para nós. Ele quer que nós comamos junto com Ele na mesa, mas assim, no colo dele, no prato dele. Ele não quer que a gente viva das migalhas. Como quando a gente vem aqui no domingo, por mais cheio que a gente esteja, a gente vê as migalhas, a gente não está na mesa. Mas quando o Pai chama vocês para irem à mesa, e quando chama para ir à mesa,
É porque vocês estão seguindo os princípios? Aí vocês sabem que a fome de vocês está aumentando. Aí vocês sabem que vocês estão no caminho certo. A gente se esforça tanto para fazer coisas na nossa vida secular. A gente economiza para ter um carro, a gente economiza para ter uma casa, a gente economiza para fazer uma faculdade, gasta para fazer uma faculdade, gasta para ter o carro, gasta para ter a casa. E às vezes a gente não se dispõe a gastar para o reino. O nosso investimento, aonde está o nosso coração? Aonde está a nossa gratidão? Aonde a gente quer investir? A gente quer continuar investindo secularmente ou a gente quer investir no reino? No conhecimento que Deus tem para nós? Porque esse conhecimento é infinito. O conhecimento de Deus para nós é infinito. As coisas terrenas são passageiras, mas Deus é eterno. Então, aonde você tem feito o seu investimento? Aonde você tem colocado a sua mão? Aonde você tem se desprendido de coisas? Tem valido a pena? Para você comer do alimento que Deus come, Deus quer você por inteiro com Ele. Deus quer que você se desprenda dessas coisas terrenas e venha para Ele. Mas eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas limitações. Coloca nas mãos de Deus para Ele trabalhar isso em você. Porque ser filho, todos nós somos. Cada um tem o seu chamado, sim. Uns são chamados, o outros são chamados porque escutaram de alguém chamou, vamos lá, fulano, ouvir a palavra, vamos lá, não sei o quê. E outros são escolhidos. Deus realmente escolheu. Deus escolheu Moisés. Deus escolheu Elias. Mas Elias chamou Eliseu. Moisés chamou Josué. Então Deus escolhe pessoas. E pessoas chamam outras. E nós assim edificamos o reino. Então, como você tem edificado o reino? Quem você tem chamado para ouvir a palavra? Quem você tem chamado para escutar a palavra? Para se inscrever no canal do apóstolo? Quem você tem chamado para vir às reuniões? Com quem você tem falado de Jesus esses dias? Nós estamos nos últimos dias. E a palavra é a única coisa que vai trazer cura e libertação. Então, leve realmente essa palavra às pessoas. Dê alimento para elas, para que elas queiram estar com o Pai. Para que elas queiram provar das migalhas e um dia se assentar junto à mesa do Pai. Para que elas possam realmente estar dispostas a querer sentar no colo do Pai e comer do prato com o Pai. Porque esse é o nível máximo. Então, o que eu desejo para vocês é que vocês anseiem tanto, que a fome de vocês seja tanta, que todos aqui sentem no colo do Pai. Que todos sejam agraciados com o favor do Pai. E que vocês possam realmente sentir parte da família. Porque o que Deus quer é que vocês sejam da família dele. O fato de vocês aceitarem Jesus já nos colocam como filhos, mas o fato de vocês seguirem os princípios te colocam no colo dele. Então, essa noite, a minha oração é para que vocês estejam sempre no colo do Pai. Eu quero agradecer pela oportunidade e eu quero agradecer as pessoas que aqui estão e você que assiste as pregações, você que já segue o nosso ministério, faça a sua oferta, dê o seu dízimo. A gente tem o QR Code aqui, que você pode estar colocando no celular, tem a chave Pix para você fazer a sua oferta. Que essa palavra tenha sido bênção na sua vida, que você tenha sido realmente alimentado pelo pão que vem do céu. Porque não somos nós, não sou eu, não é o apóstolo, que temos algo para oferecer, mas é o nosso Pai, que
quer cuidar de você. Então, em nome de Jesus, nós desejamos que você tenha uma semana abençoada, uma semana cheia de esperança, uma semana do cuidado de Deus na sua vida. Que a paz do Senhor te acompanhe, que você seja abençoado em todas as áreas, no nome de Jesus. Amém. Fica na paz.